E aí, terráqueo, tranquilo? Todo mundo na boa? E aí, você já viu esse filme? Neste domingo, a temperatura máxima traz o máximo em ação e aventura. Parque dos Dinossauros. É emoção que não tem tamanho numa superprodução vencedora de 3 Oscars. De Steven Spielberg, Parque dos Dinossauros. Neste domingo, 1h30 da tarde, em temperatura máxima. Ah, filme antigo, né? Filme da década de 90, produzido aí por Steven Spielberg. Jurassic Park. Não sei se você sabe, mas os seres humanos não conviveram junto com os dinossauros. E ainda tem gente que não acredita nisso. Mas a gente está aqui na videoaula de hoje, a gente vai desmistificar algumas coisas com relação à idade da Terra e ao tempo geológico. Então, simbora! Então, senhores, da mesma forma que você tem uma idade, o nosso planeta também tem uma idade. E cientistas estimam que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, ou seja, coisa pra caramba. E a história da Terra ela pode ser contada graças a algumas camadas de rochas. Então a geologia, através da análise de alguns fósseis, consegue descobrir algumas espécies de animais e até plantas que possam ter vivido em uma determinada região. E a partir da datação, a gente consegue ver a idade do planeta. Então, a partir disso, os cientistas chegaram à conclusão que o nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. O nosso cérebro é meio limitado com relação a tempo. Isso porque nós, seres humanos, sobrevivemos cerca de 70 anos, 80, chegamos até 90 anos de idade. Como a Terra tem bilhões de anos, é um pouco meio fora da noção a gente pensar em todo esse tempo. Então, os cientistas subdividiram o que a gente chama de tempo geológico, que é, na verdade, o intervalo que compreende desde o início da origem do planeta até os dias de hoje. E esse tempo geológico, para facilitar a nossa compreensão, vai ser dividido em alguns intervalos de tempo. Esses intervalos de tempo vão ser chamados de eras, períodos e épocas. E, na verdade, a mudança de uma era geológica para outra, ela vai ser estabelecida por meio de algumas alterações significativas lá na crosta terrestre. Então, assim a gente consegue classificar tanto essas eras, períodos e épocas. Lembrando que era um tempo maior, abrange um tempo maior, período um tempo médio e época um tempo menorzinho. E são essas 4 eras que vão ilustrar aqui o nosso dia a dia, que é a era pré-cambriana, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. Lembrando que para ocorrer a divisão tanto das eras, dos períodos e das épocas, deve acontecer algo que vai marcar tanto o início e o fim de um período. Se a gente pegar, por exemplo, olhando esse quadro aqui, ó, o fim da era pré-cambriana, existiram as primeiras formas de vida. Isso foi um marco. Aí, se a gente pegar a próxima era, que era a paleozoica, a gente tem os primeiros animais invertebrados aparecendo. E isso são fatos de grande relevância que vão servir para poder separar tanto as eras como os períodos e as épocas. Se tu reparar nesse quadro, a gente tem o éon, que é um super... Vou usar a palavra período, mas não é esse nome. É um super período de tempo. É como se fosse uma régua gigante com unidades maiores. Aí a gente tem aqui, ó, aqui embaixo, a era pré-cambriana, a gente tem a paleozoica e todos os acontecimentos, a mesozoica e todos os acontecimentos, e a cenozoica e os acontecimentos que estão acontecendo até hoje. É interessante que você não decore isso aqui, não é necessário decorar, mas é interessante você saber se localizar. Agora, pensando um pouquinho na era pré-cambriana. Então, a era pré-cambriana, ela vai ser a mais antiga das eras e ela
Assim, os cientistas acreditam que ela tenha durado cerca de 4 bilhões de anos. Para tu ver, ela é a mais longa de todas as eras. E ela vai compreender desde a formação do planeta até o início da era Paleozoica, que é a nossa próxima era. E nesse período começaram a ser formados alguns primeiros terrenos na superfície da Terra. Esses terrenos eram constituídos por rochas ígneas e rochas metamórficas. E é interessante salientar que no início existia apenas um continente, que é a Pangeia. E também foi aqui, na era pré-cambriana, que surgiram algumas condições necessárias para o início da geração da vida. Dentre elas, a gente tem a temperatura, a gente tem a pressão, ocorreu também a presença da água líquida na superfície terrestre. Os primeiros seres vivos, que eram bem simples, começaram a surgir a partir da formação de moléculas mais complexas. Aí a gente tem o início da vida, a gente tem o desenvolvimento de células procariontes, a gente tem o desenvolvimento de células eucariontes. Com isso, a gente também tem o início da fotossíntese, liberação de oxigênio para a atmosfera. Mas é claro, antes do oxigênio chegar na atmosfera, ele se dissolveu nos mares, nos lagos, e depois da saturação do oxigênio na água, ele vai ficar disponível na atmosfera. E vou te falar mais, vou te dar uma informação a mais. Ele chegou a concentrações de 10% na atmosfera. Hoje pode até não parecer nada, mas para a época era coisa pra caramba. E a partir disso a gente chega na Era Paleozoica. E na Era Paleozoica ocorreu o que a gente chama de explosão cambriana, porque nesse momento houve uma grande diversificação de vida no planeta. Tinha a formação de grandes florestas, a gente teve a formação dos primeiros insetos, dos anfíbios, a gente teve formação de répteis, ocorreram glaciações. E a partir disso, a vida passa a sair da água e ganhar terra, com o aparecimento das primeiras plantas terrestres. E elas tinham os vasos condutores de seiva, a gente chama isso de plantas vasculares. E no final do período, a gente pode observar o aparecimento dos primeiros artrópodes. Já estava tendo uma baratinha rodando aí pelas florestas. Lembrando que os anfíbios foram o primeiro grupo a sair da água e conquistar o ambiente terrestre, mas eles eram extremamente dependentes da água. Isso por conta dos ovos que não tinham casca, a reprodução dependia da água. Então, a partir do momento que um novo grupo surge e consegue se desprender, entre aspas, da água, que são os répteis, a vida se estabelece na Terra. Lembrando que os fatos que permitiram com que os répteis ficassem na Terra foi, na verdade, a presença da casca no ovo, aquela casca impermeável, e além disso existia também a fecundação interna. Isso permitiu com que os répteis não dependessem exclusivamente da água, assim como os anfíbios. E a nossa próxima era é a Era Mesozoica. E a Era Mesozoica é a era mais famosa aí no nosso mundo cinematográfico. O Jurassic Park se passa, o filme não, né? Mas os dinossauros viveram nessa Era Mesozoica. E ela foi dividida em 3 períodos: período Triássico, Jurássico e Cretáceo. E grandes eventos vão marcar essa era. O primeiro deles é o início da grande divisão continental, onde a Pangeia começa a se separar. E depois a gente tem o surgimento daqueles super répteis, os répteis gigantes, que são os dinossauros, e também tem o surgimento de alguns mamíferos. Lembrando que esses mamíferos vão se desenvolver um pouquinho menos, porque o mundo está sendo ocupado pelos dinossauros, porque a gente está vivendo o que chamam de Idade dos Répteis. E como nem tudo são apenas flores, no ápice, os dinossauros, quando estavam lá no seu ápice, lá no fim do Cretáceo, ocorreu o que a gente chama de grande extinção. Na verdade, foi a 5ª maior extinção que veio aqui no nosso planeta. E várias teorias vão tentar explicar o que causou essa extinção. Mas deixa mais para frente, sem spoiler, a gente já chega lá. E a nossa próxima era é a Era Cenozoica. O que marca a Era Cenozoica, na verdade,
é a presença das plantas angiospermas, elas já estão presentes no nosso planeta, e o desenvolvimento dos mamíferos em consequência da extinção dos dinossauros. E a partir disso a gente tem o desenvolvimento dos primeiros hominídeos, a gente tem o que a gente chama também de período antropoceno, que é a era do homem, e depois as civilizações modernas. Então, senhores, com relação aos dinossauros, a gente viu que eles surgiram lá no período Triássico, eles dominaram o período Jurássico, tendo uma diversidade de espécies. A gente tinha dinossauros pequenos, dinossauros do tamanho de galinhas, a gente teve espécies de dinossauros gigantes, entre 30 e 50 toneladas. E lá no período Cretáceo, esses nossos amigos dinossauros entraram no processo de extinção. E várias hipóteses tentam provar qual seria o real motivo para a extinção dos dinossauros. E uma dessas hipóteses é uma superpopulação de dinossauros. Mas essa hipótese já foi descartada pelo fato de, se existiu um dia uma superpopulação de dinossauros, com certeza teríamos uma superpopulação de fósseis de dinossauros. E, na verdade, não é isso que ocorreu. Algumas teorias afirmam também que alguns dinossauros estariam doentes e passariam essa doença para outros dinossauros. Só que também já descartaram essa hipótese por conta de alguns dinossauros estarem em continentes diferentes e também terem morrido, tendo em vista que a Pangeia já tinha começado a se separar. E temos também aquela hipótese que afirma que por conta de erupções vulcânicas, muitas espécies começaram a desaparecer. Lembrando que a erupção vulcânica altera a temperatura, não é só aquela grande explosão que vai... Não é apenas isso. Tem o fato da alimentação ficar mais limitada, tem a poluição, a radiação. E, na verdade, o que chama mais a atenção é o fato de um meteoro, de um asteroide, ter caído numa região do México e, assim, ter levado os dinossauros, e não só os dinossauros, mas várias espécies de seres vivos à extinção. Isso porque foram vários eventos em sequência que provocaram, na verdade, a morte não só dos dinossauros, mas de muitos seres vivos. Pensa no seguinte, um grande asteroide caiu. Com o impacto, levantou-se também uma super nuvem de poeira. E a partir disso, o planeta ficou tomado por essa nuvem. Houve pouca incidência de luz, as plantas não conseguiam fazer fotossíntese, teve baixa no oxigênio, teve um baixo fluxo energético, teve um baixo fluxo de matéria orgânica. Isso tudo agregou no fim de várias espécies aqui do nosso planeta. Mas o que eu quero que fique claro, que não foi somente a queda do asteroide que fez com que os dinossauros e outras espécies viessem a entrar em extinção. Não foi só isso. Foi uma sequência de eventos que fez com que esses seres da época chegassem à extinção. Sem falar que a radiação por conta do asteroide foi gigantesca. Então isso também ajudou na eliminação desses seres. E com a extinção dos dinossauros, alguns seres que conseguiram sobreviver conseguiram, aspas, dominar o planeta. E um desses seres são os mamíferos. E dentro do grupo dos mamíferos, a gente tem 3 grupos que conseguiram se destacar, que são os monotremados, os marsupiais e os placentários. Monotremado é o grupo de mamífero que vão colocar ovos. É interessante até deixar claro que os monotremados eles não possuem as glândulas mamárias, ou seja, eles produzem leite, só que esse leite meio que escorre, os filhotes vão sugando, bebendo leite pela pele dos monotremados. No caso dos marsupiais, são seres que possuem um marsúpio, que é uma espécie de bolsa. Os filhotes dos marsupiais, eles nascem ainda não com o desenvolvimento completo, igual a gente que é placentário. Então, parte do desenvolvimento dele se dá dentro dessa bolsa, dentro do marsúpio.
E por último, a gente tem os placentários, que é o grupo que vai abranger a maioria dos mamíferos da Terra. E eu vou te falar que nós somos placentários. O nosso desenvolvimento ocorre totalmente dentro da barriguinha da nossa mamãe. E vou te dar até uma informação a mais. Por mais que os répteis tenham dominado o ambiente terrestre e os mamíferos também estivessem no ambiente terrestre, alguns mamíferos voltaram para a água. E a partir disso, a gente tem aqueles mamíferos que ficam na água. A gente tem a baleia, o golfinho. Com relação à evolução dos primatas, os primatas eles surgiram há mais ou menos 70 milhões de anos, lá no final do Cretáceo. Isso antes daquela grande extinção dos répteis. E a maioria desses primatas eles viviam em árvores e e apresentavam alguns comportamentos que vão influenciar na evolução. E viver nas árvores seria, na verdade, uma grande vantagem, pois ia fornecer proteção contra alguns predadores. E alguns acontecimentos e algumas mudanças no corpo desses primatas foram bem úteis para o desenvolvimento deles. E um deles é a presença do polegar opositor, que vai permitir com que ele segure alguma coisa. A visão binocular também vai ser de grande utilidade, porque os olhos mais próximos, na parte da frente assim da face, vai permitir que ele calcule até melhor a distância de um objeto na hora dele pegar alguma coisa para comer, na hora dele fugir também de um possível predador. Eu não coloquei aqui, mas um início de uma postura bípede também é interessante, porque ele vai começar a enxergar um ponto mais alto, ele deixa de estar naquela posição agachada. A partir do momento que ele tem a postura bípede, ele enxerga, ele aumenta o campo de visão dele. E por último, cuidado com a prole. Os primatas são um dos animais que mais cuidam da prole. Depois, os seres humanos cuidam a vida toda, né? Agora, com relação à evolução humana. Lá atrás, Darwin, fazendo os estudos da evolução, ele publicou algo que, na verdade, mexeu com todo mundo. Ele falou que o macaco e que o homem compartilhavam um mesmo ancestral em comum. E isso até hoje não é muito bem entendido, não é muito bem interpretado. Na verdade, desde a época de Darwin até hoje, as pessoas meio que têm um bloqueio e tentam não entender o que isso quer dizer. Darwin disse que tanto o homem quanto o macaco têm um mesmo ancestral em comum. Em momento nenhum ele falou que o homem veio do macaco. Até porque se o homem tivesse vindo do macaco, o macaco teria desaparecido. Pensar nisso é pensar em transformação. É como se o macaco tivesse se transformado no homem. E na verdade não é isso que acontece. Então entenda que o homem e o macaco possuem um mesmo ancestral em comum. Isso não tem nada a ver um com o outro. A gente tem até a similaridade, tanto anatômica quanto no DNA, mas é por conta de estarmos bem próximos evolutivamente. E aqui eu apresento para vocês alguns dos principais hominídeos. Claro, houveram muitos outros, mas a gente aqui só vai ver os principais, o que é cobrado normalmente no vestibular. E o primeiro deles é o Australopithecus, também conhecido aí pela galera como macaco do sul. E esses caras surgiram há cerca de 5 milhões de anos como hominídeos porque andavam sobre duas pernas. Embora eles tivessem o hábito do bipedismo, eles ainda dependiam muito das copas das árvores para estar se protegendo. E a evolução humana, na verdade, ela foi muito marcada por algumas mudanças climáticas e algumas mudanças ambientais. E existe a hipótese de que os australopitecos tenham desaparecido do planeta por conta de algumas mudanças climáticas. Essa pressão exercida pelo ambiente, na verdade, vai forçar o surgimento de alguns novos hominídeos, digo entre aspas, mais adaptados, capazes de andar totalmente ereto, de fabricar e utilizar algumas ferramentas, de produzir fogo e ter um sistema nervoso bem mais desenvolvido. Então, a partir disso, surge um novo gênero, chamado gênero Homo. E o primeiro deles que eu quero apresentar para você é o Homo habilis. Esse cara surgiu há cerca de 2,4 bilhões de anos. Para tu ver, ele é bem velhinho.
Eles são ainda bem parecidos com os australopitecos, eles têm ainda aquela cara de macaco, bastante pelo no corpo, e o que vai marcar o Homo habilis, também chamado de homem habilidoso, homem que tinha habilidade, é o fato deles conseguirem fabricar algumas ferramentas a partir de pedra lascada, de osso, de madeira, e assim utilizar para se defender e utilizar para caçar. O próximo que eu quero apresentar para você é o Homo erectus. Esses caras também conseguiam fabricar algumas ferramentas, porém eles eram 2.0, eles conseguiam algumas ferramentas mais avançadas. Eles conseguiam até colocar os cabos nessas ferramentas, conseguindo alguns formatos e facilitando até na hora da caça. Eles eram também grandes caçadores, eles viviam em grupo, eles se vestiam com alguma pele de animais que eles matavam e eles moravam na caverna. E o que vai marcar mesmo é a presença do fogo. Eles conseguiam dominar o fogo. E a partir do momento que eles dominam o fogo, eles têm até uma melhora na alimentação. E isso faz com que outros grupos possam apresentar características a mais. E o próximo grupo que eu quero apresentar para vocês foram os primeiros Homo sapiens, chamados de Homo neanderthalenses. Eram bem fortes, eles mediam entre 1,55 e 1,65, pesavam até 70 quilos e vou te dar uma informação a mais. Eles tinham um volume craniano muito maior que o nosso, cerca de 1.600 centímetros cúbicos. E o cérebro dele não conseguia ser maior que o nosso por conta do formato da testa dele. Sim, eles eram bons caçadores, eles possuíam uma grande variedade de ferramentas, possuíam uma estrutura social bem desenvolvida, eles tinham a comunicação, eles viviam em grupos e isso tudo vai possibilitar uma expectativa de vida maior. E algumas hipóteses afirmam que o desaparecimento dele está relacionado com a chegada do Homo sapiens, ou seja, eles viveram no mesmo período, só que não existe nenhum relato ou nenhuma prova de que eles tenham caído no tapa, de que eles tenham se encontrado, se esbarrado para brigar. Mas acredita-se que os Homo sapiens conseguiram, devido a uma competição, eles conseguiram mais comida, eles meio que bloquearam as formas de vida dos homens de Neandertal e assim os homens de Neandertal meio que sumiram. E vou te falar mais, sempre falo mais, né? Existem alguns estudos que foram publicados lá em 2010 que afirmam que tanto o Homo sapiens como o homem de Neandertal tiveram um solove-solove, né? Porque viram similaridade no genoma, tanto do Homo sapiens como do homem de Neandertal. Então, acredita-se que eles não tenham caído no tapa, mas que eles tenham namorado por aí pela vida. E o Homo sapiens já está bem explicado, todo mundo sabe o que é o homem que pensa, é esse homem que tem a capacidade do raciocínio. E tem também um novo termo chamado de Homo sapiens sapiens, que na verdade somos nós. E o que separa o Homo sapiens do Homo sapiens sapiens é a presença da escrita, é a notificação. A partir do momento que eu aprendo alguma coisa, eu posso deixar escrito, eu posso notificar, e uma outra pessoa também consegue aprender. Lá atrás, na época do surgimento dos Homo sapiens, eles tinham o nosso grau de inteligência. O grande problema é que a falta da escrita fazia que quando alguém aprendesse alguma coisa e morresse, aquela nova descoberta poderia ser perdida. E o que vai diferenciar o Homo sapiens do Homo sapiens sapiens é isso, é a presença da escrita, é a presença dessas novas tecnologias que foram surgindo ao longo do tempo. Então é isso, senhores. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha curtido. Se não entendeu alguma coisa, volta ao vídeo ou vem para o nosso plantão de dúvidas. Já desejo tudo de bom para vocês. Fui e tchau.